diz no Antigo Testamento, chegará o dia em que um dos profetas disse que chegará o dia em que o mal será considerado bem e o bem será considerado mal. E esses são os nossos dias. Eu vou ser honesta, eu não sei quanto tempo nós temos até que Jesus volte. Acho que não vai demorar muito, mas Paulo pensou isso na sua época, eu não sei, sabe, mas eu sei de uma coisa, precisamos ficar prontos. A Bíblia nos diz para vigiar e orar e estarmos prontos. Não teremos tempo para nos preparar depois que a trombeta tocar, temos que ficar prontos agora. E se houve um momento na história em que você deve levar a sério o seu relacionamento com Deus, este é o momento. Chega de brincadeiras, chega de bobagem, chega de hipocrisia. É hora de aprendermos a fazer as coisas da maneira certa. Quando seguimos o caminho errado, nos perdemos. E tem muitas pessoas perdidas no mundo que estão perdidas porque fizeram a coisa errada a vida toda, sabe? Mas isso pode ser revertido. E é incrível. E não acontece da noite para o dia, mas no momento em que você entrega a sua vida a Deus, você recebe a Cristo, entrega a sua vida a Ele, tudo começa a mudar. E cada decisão certa que você toma desfaz uma das erradas que você tomou antes. Então, eu quero que você fique com a imagem desta placa na sua mente e cada decisão que tiver que tomar, lembre-se que há dois caminhos a percorrer, um é o caminho do diabo e o outro é o caminho de Deus. E precisamos seguir o caminho de Deus. Eu estou fazendo uma série neste final de semana sobre o desenvolvimento do caráter de Deus em sua vida. E é isso que estamos destinados a fazer. Vou ler uma escritura hoje que diz que estamos destinados a sermos moldados à imagem de Cristo. Comecei a falar sobre isso ontem, eu falei muitas coisas boas, gostaria de poder voltar e repetir, mas não posso. Mas eu terminei falando a respeito de sofrimento e maturidade espiritual. A escritura favorita de todos, o sofrimento. Eu quero ler esta escritura porque eu quero te dar uma explicação um pouco melhor. 1 Pedro 4, 1 e 2. Assim como Cristo sofreu na carne, todos digam na carne. E quando falamos de sofrimento na carne, não estamos falando de crianças morrendo com câncer, não estamos falando de tragédias, acidentes e perda de entes queridos, não estamos falando desse tipo de coisa. O diabo faz muitas dessas coisas e precisamos resistir e nos posicionar contra ele, crendo em Deus pela cura, pela vitória e restauração. Mas, no entanto, sabendo que nossa fé não se baseia em conseguirmos um milagre, eu vou amar a Deus de qualquer forma, quer aconteça ou não. Amém? Estão me ouvindo? Porque o viver é Cristo, o morrer é lucro. Não existe ninguém aqui que precisa temer a morte. Não há razão para ter medo da morte, porque se formos falar sério, quem não iria preferir morar no céu? Ok, você não gosta disso, eu vou mudar de assunto. Tudo bem. Eu só estou querendo te dizer que Jesus venceu a morte. Nós não temos que ter medo. Não há razão para termos medo. A Bíblia diz que fomos libertos do medo da morte. Então, o sofrimento na carne, o que eu quero dizer com isso, e talvez eu deveria ter dito isso ontem, especialmente para o benefício dos crentes mais novos, porque não quero confundi-los. Deus não é um Deus que se deleita em nos ver sofrer, mas Ele se deleita em nos ver comportando da maneira correta quando estamos sofrendo. Você me ouviu? Paulo nunca nem sequer uma vez orou para que o problema de alguém desaparecesse. Eu acho isso muito interessante. Sabe o que ele orou? Para que no meio de seus problemas as pessoas passassem por tudo com um bom temperamento. O que ele orava era para que quando tivessem problemas agissem como deveriam agir. Passaremos pelas mesmas situações que as pessoas passam no mundo. Jesus disse: no mundo vocês terão tribulações, e nós estamos no mundo, e ele disse: tem de bom ânimo. Eu venci o mundo.
E assim nós temos a vitória, não importa. Quando entramos nisso, nós já temos a vitória. O cristianismo começa com um já feito, não com um a fazer. Jesus já fez tudo aquilo que precisava ser feito. Todos repitam: eu tenho a vitória. É por isso que a Bíblia diz em Romanos que nós somos mais que vencedores. O que significa ser mais do que vencedor? Creio que isso significa que, antes de termos um problema, já sabemos que temos a vitória. Portanto, não precisamos viver com medo da tribulação e da dificuldade entrar em nossa vida. Eu me lembro de quando eu costumava... Eu tinha... O que Deus finalmente me mostrou que eram presságios de ansiedade. Eu passei tantas coisas ruins na minha vida que eu vivia com medo da próxima coisa ruim. Entenderam o que eu quero dizer? E nós não precisamos viver assim porque nós temos o que precisamos para lidar com o que vier. Eu posso todas as coisas em Cristo, que é a minha força. E Paulo estava se referindo a algo específico. Ele disse: eu sei viver na abundância e sei viver na escassez. Ele sabia lidar com os problemas e sabia lidar com os bons momentos. E o que Deus quer que cada um de nós, quando estamos tendo problemas, sabe, é não agir como o mundo age, mas agir da maneira que Jesus agiria, para que então possamos ter um impacto no mundo. Vamos lá? Então, quando eu falo de sofrimento na carne, eu estou falando sobre a maneira como sua carne se sente quando você faz o que sabe que Deus quer que você faça, mesmo que não queira fazer. Tipo, se submeter ao marido. Bem, eu não consegui nenhuma boa risada com isso. Cara, eu me lembro de como eu costumava, sabe, minha carne doía. Quando Dave me dizia para fazer algo que eu não queria fazer e Deus me dizia para calar a boca e simplesmente fazer. Foi difícil. O que tal ser gentil com alguém que maltratou você? Então, é disso que eu estou falando. Ok. Amai-vos com o mesmo pensamento e propósito, sofrer pacientemente em vez de deixar de agradar a Deus. Então, Ele quer que tenhamos essa mentalidade. Sabe, eu não quero sofrer, mas se eu tiver que sofrer para agradar a Deus, eu sofrerei. Nós vimos essa resposta quando Jesus esteve no Getsemane, em Mateus, por 3 vezes, 1, 2, por 3 vezes, Jesus voltou e orou: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Eu só consegui entender isso há alguns meses. Jesus não queria ir para a cruz, ele não queria. Mas ele sempre orava: no entanto, seja feita a sua vontade e não a minha. Então ele estava sempre dizendo: eu não quero fazer isso, e tudo bem se você disser a Deus: eu não quero fazer isso, mas eu vou fazer porque eu te amo. Estão comigo? Não quero fazer isso, mas vou fazer porque eu te amo. Eu faço muitas coisas que eu preferia não fazer porque eu amo a Deus e sei que é o que Ele quer que eu faça, e quando eu faço, a minha carne sofre. Ok. Há coisas a se resistir e coisas a se submeter. Eu disse ontem no final, eu disse que eu realmente não sofro mais, sabe? Isso porque eu aprendi a não brigar pelas coisas. Não são as coisas que nos deixam infelizes, é lutar contra elas o tempo todo. É tentar mudar algo sobre o qual você não pode fazer nada. Quanto sofrimento eu passei porque eu tentei mudar o Dave. Não deu certo. Eu não queria que ele jogasse golfe, não queria que gostasse de esportes, porque eu não gostava, bem. Ele não mudou. Agora ele assiste a esportes que nem pratica, ele está gostando de tênis, ele nunca jogou tênis em sua vida, sabe? Eu não tenho ideia de quantos esportes ele assiste, mas se quicar ou rolar, ele assiste. Eu tentei mudar os meus filhos. Oh, meu Deus, eu trabalhei tanto com os meus filhos. Sabe, quando você se esforça muito para fazer algo acontecer e isso não acontece, você sofre na carne, é tipo, porque você fica frustrado o tempo todo, não é? Mas quando você entende, eu não posso fazer nada sobre isso,
Eu posso orar, Deus pode fazer, mas até que Ele faça, eu vou aproveitar a minha vida. Você pode evitar muito sofrimento em sua vida hoje mesmo, simplesmente parando de lutar com tudo e aprendendo a deixar Deus ser Deus. Pois aquele que sofreu na carne, tendo a mente de Cristo, na tradução amplificada, ter a mente de Cristo acaba com o pecado intencional e para de agradar a si mesmo e ao mundo, e agora agrada a Deus. Eu amo isso. Você não consegue pecar de propósito. Se estiver disposto a fazer qualquer coisa, menos desobedecer a Deus. Quantos sabem que desobedecemos a Deus muitas vezes porque obedecê-lo é desconfortável? Bem, eu tenho o dia todo, então. Sabe como nós somos, aqui no mundo ocidental, somos viciados em conforto. Agora, não queira ir para um país de terceiro mundo e dizer que você ficou deprimido porque seu ar-condicionado parou por 2 horas. Somos mimados. Sim. Então, nada força uma pessoa a confrontar a si mesma como sofrimento, e nada mostra nosso verdadeiro caráter como quando passamos por um momento difícil. Você acha que é um grande homem, uma mulher de fé? Vamos ver e descobrir. A Bíblia diz que nossa fé será testada. Testada. Muitas das coisas que você passa, não adianta procurar um motivo, é só um teste. E é melhor passar, porque na economia de Deus você nunca toma bomba, só fica repetindo o teste de novo. Então é melhor passar por isso e vencer logo. Tiago 1, 2-4. Considerai como motivo de alegria, meus irmãos, sempre que envolvidos ou encontrados em provações, ou passar por várias tentações, tenha certeza e entenda que a prova e a aprovação da sua fé produzem resistência, firmeza e paciência. Bem sabe, isso trouxe muitas coisas para mim antes de eu receber um pouco de paciência. Quantos sabem que as provações podem fazer brotar em você coisas feias que você nem sabia que estavam lá? Amém? Sabe, quando eu estava aprendendo sobre fé e eu achava que a fé era para receber tudo que eu queria. Se você quer algo, ore e creia em Deus por isso. Mas eu era muito estúpida naquela época. Eu fico feliz por Deus amar as pessoas mesmo quando elas estão sendo estúpidas. Eu não sabia de nada, sabe? Eu estava crendo em Deus por um casaco de pele, agora essa era a última coisa que eu precisava. A última coisa que eu precisava, eu tinha todos esses problemas internos, eu estava crendo em Deus por um casaco de pele. Hoje eles não são tão comuns, mas na época eram, sabe? E eu tinha uma amiga que eu amava, mas nem sempre gostava dela. Quem sabe o que eu digo? Um dia, ela tocou minha campainha e estava com uma caixa grande. Ela disse: você não vai acreditar no que Deus me deu, Joyce. E ela entrou e abriu a caixa e era o meu casaco de pele. Eu pensei, com certeza o anjo entregou a caixa na casa errada. E veja, eu achava que eu era muito mais espiritual do que ela. E Deus fez isso comigo de propósito. Porque eu fiz a coisa mais falsa e religiosa. Oh, glória a Deus, amiga. Oh, isso é tão bom, fico tão feliz, que Deus te abençoe. E lá no fundo eu pensava: Deus, se você não tirá-la daqui, eu não sei o que vai acontecer. Bem, quando ela saiu, eu quero dizer que o ciúme, a inveja,
o julgamento, a crítica que saiu lá de dentro da minha alma. Mas eu poderia ter passado a minha vida toda pensando que era uma gigante espiritual. Vamos, como você se sente quando um amigo, talvez, alguém que nem é crente, consegue o que você estava crendo que ia receber? Não me diga que nunca passou por isso. Passou sim. Quantos já passaram por algo parecido na sua vida? Ok. Bem, deve ter sido assim. Então, muitas das coisas que nós passamos são projetadas para nos mostrar aquilo que realmente está em nós, porque não podemos lidar com nada se não soubermos que aquilo está lá. A não ser que sejamos enganados. E veja, eu não quero passar a vida achando que eu sou melhor do que eu sou. Eu quero conhecer a verdade, porque somente a verdade nos liberta. Comece, vamos, eu só te desafio a começar a orar e pedir a Deus que te mostre a verdade sobre você mesmo. Olha só, você nem quer fazer isso? Não é a verdade sobre outra pessoa que vai libertá-lo. É a verdade sobre você. Eu achava que todos os problemas na nossa vida era culpa do Dave. Um dia eu estava orando para que Deus mudasse o Dave. E Deus interrompeu minha oração, acredita nisso? Quero dizer, eu estava orando e Deus interrompeu minha oração. Que rude! E ele disse, Joyce, Dave não é o problema. E eu pensei, então quem é? Só tem nós dois aqui? E assim Deus abriu os meus olhos sobre como era difícil estar debaixo do mesmo teto comigo. E eu chorei por 3 dias. Mas agora ouçam-me, esse foi o início da minha cura. Você não consegue fazer progresso se estiver vivendo no engano. E não existe nada mais fácil de ser enganado do que o nosso próprio eu. Apenas ore e peça a Deus, mostre-me a verdade sobre mim. Tem alguém disposto a isso? Ok, nem todos estão com a mão levantada, mas foi um bom número. Bem, Romanos 5, 3-5 diz, além disso, sejamos também cheios de alegria. Agora, eu amo isso na Bíblia amplificada. Agora, exultemos e triunfemos em nossas angústias e nos alegremos em nossos sofrimentos. Não sei, talvez você pule todas essas escrituras, mas eu decidi parar de pular as escrituras que eu não gosto e realmente confrontá-las, e eu decidi ser ousado bastante para ensiná-las e não apenas escolher as escrituras que acho que farão as pessoas gostarem de mim. Amém? E não é meu trabalho fazê-lo gostar de mim, esse é o trabalho que Deus me deu. O meu trabalho é dizer o que acredito que Ele quer que eu lhes diga. Jesus disse, as palavras que eu falo são somente as palavras que o Pai me fala. Eu vou ter que ficar diante de Deus um dia e prestar contas desse trabalho que Ele me deu para fazer. Eu vou ter que dar-lhe um relatório. Sabendo que a pressão, a aflição e as dificuldades produzem paciência e inabalável resistência. Resistir significa que você consegue suportar muita coisa. E sabe, eu aguento muito mais coisas hoje do que eu aguentava. Tem alguém assim também? E que tal as coisas que costumavam atrapalhar você? Agora essas mesmas coisas podem acontecer e nem te incomodar? Bem, as coisas que estão te incomodando hoje não vão te incomodar daqui a 4 ou 5 anos. Derrame isso para Deus, eu quero me livrar disso. Amém? Uma das coisas durante o problema que você sempre deve dizer a si mesmo é, e isso vai gerar algo de bom em mim.
E continuando em Romanos 5, verso 4, e a resistência desenvolve a maturidade de caráter. Estamos falando de como amadurecer em Cristo. Fé e integridade aprovadas e o caráter desse tipo produz o hábito da esperança alegre e confiante da salvação eterna. Então, quando você tem o caráter de Deus em sua vida e não tem medo de cada probleminha que vem para você, e assim você consegue se manter feliz no meio disso, porque sabe que Deus é um Deus bom. Qual é o sentido de cantarmos todas essas belas canções sobre como Deus é bom e batermos palmas e vibrarmos se não vamos realmente aplicar isso quando temos problemas na nossa vida? Posso dar um conselho para você? Siga o seu próprio conselho. Uma vez eu estava passando por algo e eu disse: Deus, eu não sei o que fazer, o que eu devo fazer. E ele disse: faça o que diria para outra pessoa. Você sabe a resposta? E só tem uma coisa que nos impede de fazer isso, é porque isso dói, sabe? E queremos estar confortáveis. Eu amo Salmo 27:13. Davi disse: O que teria sido de mim se eu não acreditasse que eu veria a bondade do Senhor na terra dos vivos? Eu amo isso. Você vai ver coisas boas no céu, mas não precisamos esperar até chegarmos lá para ver coisas boas. Olhe para mim, quero lhe dizer algo. Deus quer que você aproveite a sua vida. Ele não quer que você fique chateado com as coisas o tempo todo e com medo de algo o tempo todo. Ele quer que você seja abençoado, suas necessidades atendidas, que você tenha uma superabundância para que você possa ser uma bênção para todos. Deus disse a Abraão: eu te abençoarei e farei de você uma bênção. Não queira as coisas só para você, queira fazer coisas para as outras pessoas. Eu disse ontem, eu vou dizer de novo, eu meio que inventei essa definição mais fácil para a maturidade espiritual. Eu acredito que é querer o que Deus quer mais do que aquilo que você quer. É engraçado quando eu digo essas coisas, sabe? Ouvindo quem bate palmas e como as palmas são altas e olha para mim tipo assim. E a Bíblia diz que nós vamos sofrer por fazer a coisa certa, bem... Que chatice! 1 Pedro 3,14, mas mesmo que sofrais por causa da justiça, sois abençoados, felizes e invejados. Não temam nem tenham medo de ameaças, nem se perturbem por suas oposições. Sabe, é muito difícil quando estamos fazendo o que é certo e não temos o resultado certo para resistir. Mas deixe-me te dizer algo, você pode resistir ao diabo. Você me ouviu? Você pode resistir ao diabo. Diga: eu não vou desistir, não vou esmorecer, não vou desistir, eu não vou parar. Você está determinado a viver uma vida santa? Você tem que ser determinado, tem que estar disposto a fazer sacrifícios para viver uma vida santa. Você tem que estar disposto a deixar sua carne sofrer para agradar a Deus. As palmas não foram tão altas agora. Em Mateus 5, fala sobre como você é abençoado quando sofre por causa da justiça e passa pelas coisas porque está fazendo a coisa certa. Sabe, fazer a coisa certa não é garantia de que todo mundo vai te amar. Na verdade, posso te garantir que se você fizer um compromisso real com Deus, haverão algumas pessoas, provavelmente pessoas que você ama, que se importa que vão vir contra você. Amém? E podemos crescer a um ponto em que realmente não nos importamos tanto com o que as pessoas pensam. Sabe, eu quero ser amada, mas meu trabalho não é fazer as pessoas gostarem de mim, é obedecer a Deus. Amém?
E eu admito que teve tempos na minha vida, mesmo como cristã, em que eu desobedeci a Deus para manter as pessoas gostando de mim. Você não pode agradar as pessoas e a Deus. 1 Coríntios 4, 13 e 4, Paulo disse: quanto a mim pessoalmente, pouco importa para mim que eu seja julgado por vocês nesse ponto, ou que vocês ou qualquer outro tribunal humano investigue, questione e me interpele. E nem eu me coloco em julgamento ou julgo a mim mesmo. Nossa, eu amo isso. Não tenho consciência de nada contra mim, disse ele. Me sinto irrepreensível e nem mesmo justifico a mim mesmo diante de Deus por conta disso. É o próprio Senhor que me examina e julga-me. Deus é o meu juiz, não qualquer outra pessoa. Šapat vjetra, simfonija nečuvena, razbare uzorke u lišću kao tajne ptice. Milijun sitnih života, tapiserija zelena, raspičući se na suncu, živopisna čudesna scena. Ispod krošnje gdje sjene lagano plešu, zemlja udiše i izdiše još jedan savršen dan. I dok sunce zalazi, bojeći nebo zlatom, naša srca nalaze utjehu ovdje pričama neispričanih. Šuštanje lišća nježan, umirujući zvuk, žuborenje potoka gdje se može naći mir. Zvijezdana noć se razvija, baš u nas to beskrajno nebo, gdje snovi lete i lete pod budnim okom dalekih teberavih svjetala svemira tako ogromno, odražavajući se u jezerima, odraz kojeg ne možemo shvatiti. Ispod krošnje gdje sjene lagano plešu, zemlja udiše i izdiše još jedan savršen dan. I dok sunce zalazi, bojeći nebo zlatom, naša srca nalaze utjehu ovdje pričama neispričanih. Ciklus godišnjih doba, bezvremeni, beskrajni ples, podsjetnik na naše mjesto u ovom eterijalnom dansu. Od zimskog ledenog stiska do ljetnog bujnog cvata, nježna ruka prirode vodi nas kroz dan i kroz tugu. Ispod krošnje gdje sjene lagano plešu, zemlja udiše i izdiše još jedan savršen dan. I dok sunce zalazi, bojeći nebo zlatom, naša srca nalaze utjehu ovdje u pričama neispričanih. O djeci i divne, zauvijek u našim dušama. Zapadnom je tacu koji nas čini cjelovitima. Još jedno prazno obećanje, još jedan prekršen zavjet. Rekao si da ćeš biti drugačiji, ali sada si isti. Ignorirala sam sva upozorenja, samo sam te pustila unutra. Ali sa svakim prolaznim trenutkom sumnja počinje rasti. Umorna sam od isprika, laži i krivnje. Umorna sam od tuge, beskrajne boli.
sam na nogama. Spaljujem mostove, plamen se diže visoko. Puštam te, gledam kako odlaziš. Ovo je moja emancipacija, moj konačni stav. Ostavljam te iza sebe, uzimam natrag svoju ruku. Ti si vihor kaosa, oluja u preučavanju. Ostavljaš iza sebe uništenje, vidim to u tvojim očima. Mislila sam da smo jaki, ljubav koja može trajati, ali tvoja obećanja su bila prazna, sva su pregažena. Imuna samo isprika, laži i krivnje. Umorna samo tuge, beskrajne boli. Majstor si manipulacije, kraj prijevare. I ovaj put te prozivam, napokon sam na nogama. Spaljujem mostove, plamen se diže visoko. Puštam te, gledam kako odlaziš. Ovo je moja emancipacija, moj konačni stav. Ostavljam te iza sebe, uzimam natrag svoju ruku. Neću biti žrtva tvoje zapačene igre. Oslobađam se, zovem tvoje ime. Jača sam nego što sam nikada mislila da mogu biti. I sada sam napokon slobodna. Neću biti žrtva tvoje zapačene igre. Oslobađam se, zovem tvoje ime. Jača sam nego što sam nikada mislila da mogu biti. I sada sam napokon slobodna.